Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje, no dia 22 de maio, estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a história da vida de Santa Rita de Cássia, a padroeira para as causas impossíveis. Então, se você gosta de saber sobre a vida dos santos e também ser devoto de Santa Rita de Cássia, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar o meu vídeo com seus amigos católicos, tá bom? Sem mais enrolações, vamos começar! Santa Rita nasceu em maio do ano de 1381, nas montanhas de Roccaporena, perto de Cássia, na região da Umbria, na Itália. Ela era filha única e era filha de Antônio Mancini e Amata Ferri, casal de muita oração e que todos gostavam. Ambos não sabiam nem ler nem escrever, mas ensinaram a Rita tudo sobre amor a Nossa Senhora, ao Senhor e também à Igreja Católica. Eles também contavam para Rita a história da vida de muitos e muitos santos e santas da Igreja Católica, o que contribuiu muito para a formação cristã da menina. Santa Rita de Cássia, desde muito pequenininha, queria ser religiosa, porém, os pais dela escolheram um marido para ela, como era costume da época, e o seu marido se chamava Paolo Ferdinando. Porém, não foi uma escolha muito boa, pois Paolo era muito infiel e também não respeitava ela em nada no matrimônio, além de beber demais. E Santa Rita de Cássia sofreu por muitos e muitos anos, passando 18 anos casada a ele e sofrendo demais em meio a esse matrimônio. Neste matrimônio, Rita deu à luz a 2 meninos, Giacomo Antônio Mancini e Paolo Maria Mancini. Durante todo o tempo de casada, Rita sempre demonstrou muita paciência e resignação, mesmo sofrendo tudo que ela teve que sofrer. Mesmo sofrendo, Santa Rita nunca deixou de rezar pela alma de seu marido e pela conversão dele. Tanto que após muitos e muitos anos de penitência, jejum e oração, Paulo se converteu, voltou à Igreja do Senhor e transformou totalmente aquele matrimônio e se tornou um marido excepcional, parando de beber e também de traí-la. Tanto que o matrimônio dele se tornou tão bom e tão amável que muitas mulheres da região vinham até Rita pedir conselhos amorosos. Paolo, embora tenha conseguido se converter, tinha deixado muitos rastros violentos pela cidade, porque ele era muito brigão e conseguiu muitas rixas conforme aqueles anos em que ele passava de bar em bar e enfim. Um dia, ele saiu para trabalhar e não voltou mais, e a partir daí Santa Rita já sabia que algo horrível tinha acontecido. No dia seguinte, o corpo de Paolo foi encontrado sem vida. Ele havia sido assassinado por uma das pessoas que ele devia. E os 2 filhos dos dois juraram que iriam vingar a morte do pai. Queriam procurar o assassino do pai deles e queriam matá-lo. Vendo que se os 2 conseguissem vingar o pai, eles não conseguiriam entrar no reino dos céus, Santa Rita de Cássia suplicou a Deus que não permitissem que eles cumprissem essa vingança. Pouquíssimo tempo depois, eles contraíram uma doença incurável. Antes que eles morressem, porém, enquanto cuidava de seus filhos, Santa Rita de Cássia conseguiu falar a eles sobre o amor de Deus e conseguiu ajudá-los a se converter. Tanto que a graça foi tão grande e tão extraordinária que antes de morrerem, os 2 conseguiram verdadeiramente perdoar o assassino de seu pai e morreram em paz. Mesmo que parecesse estranho, a morte de seus 2 filhos havia quebrado uma corrente de ódio que poderia ser transpassada por muitas e muitas gerações, e que por meio da oração de Santa Rita, eles conseguiram se converter e morrer em paz, quebrando tudo aquilo ali que vinha sendo arrastado pela família. Daquele momento em diante, Santa Rita de Cássia tinha certeza de que seus 2 filhos e seu marido estavam juntos no reino dos céus, e que apesar de todos os sofrimentos que ela passou durante aqueles anos de casada, tudo havia valido a pena porque ela tinha conseguido completar a sua missão na família. Santa Rita, estando sozinha na vida, sem o marido, sem os filhos e sem os pais que também já haviam falecido, resolveu então realizar o seu sonho de menina, entrando no convento das Agostinianas. Porém, elas não quiseram aceitar Santa Rita de Cássia lá dentro, até porque ela já havia sido casada, o marido havia sido assassinado, o marido tinha uma fama um pouco ruim e os filhos tinham morrido não fazia tanto tempo de uma peste incurável. Então as irmãs não achavam muito legal que ela entrasse no convento e não permitiram a sua entrada. Então, após ter a sua entrada no convento negada, Santa Rita de Cássia voltou para casa. Em uma das noites, dormindo, ela acordou ouvindo 3 chamados. Ela ouviu o seu nome 3 vezes. Rita, Rita, Rita. E quando ela abriu a porta do quarto, ali estavam São João Batista, São Francisco e São Nicolau. Eles pediram para que ela o seguisse pelas ruas da cidade. De repente, eles desapareceram e Rita sentiu um suave empurrão.
Quando ela percebeu, estava dentro do mosteiro, estando esse com as portas fechadas, então não tinha como ela entrar lá. No dia seguinte, as freiras viram ela, reconheceram que era Santa Rita de Cássia e aí não teve como negar a sua entrada. Santa Rita foi aceita naquele lugar e viveu ali durante 40 anos. Em dúvida sobre a vocação de Rita, a madre do mosteiro pediu para que ela regasse um pedaço de madeira seca que tinha no jardim. Ela foi ordenada que fizesse isso durante 1 ano, e Rita fez com muita paciência e amor. Depois de 1 ano, um milagre aconteceu. Aquela velha madeira que não dava em nada, cresceu e se tornou uma videira que dá uvas até os dias atuais. Em certo dia, durante esses anos que ela passou no convento, ela pediu a Jesus em oração, estando aos pés da cruz, para que ela pudesse sentir um pouquinho em sua pele um pouco das dores que ele sentiu na cruz. Então, um dos espinhos da coroa de Jesus foi cravado na testa de Rita e machucou-a profundamente, e mostrando para ela um pouquinho da terrível dor que ele teve que passar. O espinho criou uma ferida terrível na testa de Rita, tanto que ela tinha que ficar mais afastada das irmãs, porque aquela ferida fedia muito, tinha um odor horrível e ninguém conseguia ficar perto dela por muito tempo. O fato de ter que ser isolada mais tempo no seu quarto fazia com que ela se tornasse a irmã que mais rezasse, que mais fizesse jejuns e que mais passasse tempo com o Senhor. Santa Rita ficou com aquela chaga durante 15 anos, e ela só foi curada quando no ano santo Santa Rita de Cássia foi a Roma. Porém, quando ela voltou para o convento, a chaga se abriu novamente. No dia 22 de maio de 1457, o sino do convento começou a tocar sozinho repentinamente. Santa Rita estava com 76 anos, e de repente a sua ferida se curou e o seu corpo começou a exalar um perfume de rosas delicioso e magnífico. Uma irmã do convento que tinha um dos braços paralítico, chamada Catarina Mancini, ao abraçar Santa Rita de Cássia em seu leito de morte, ficou curada. No lugar da ferida apareceu uma mancha vermelha que dali exalava um perfume maravilhoso de rosas, e logo muitas pessoas foram até Santa Rita visitá-la. Então, percebendo que Santa Rita tinha enfim falecido, levaram seu corpo para a igreja, onde ele ainda está até hoje, exalando um suave perfume de rosas. Santa Rita de Cássia foi beatificada no ano de 1627, em Roma, pelo Papa Urbano VII. Sua canonização foi no ano de 1900, no dia 24 de maio, pelo Papa Leão XIII, e sua festa é comemorada no dia 22 de maio de todos os anos. No nordeste do Brasil, na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, Santa Rita de Cássia é a padroeira. Inclusive lá está a maior estátua católica do mundo, com 56 metros de altura, e Santa Rita é considerada a madrinha dos sertões. E em Minas Gerais existe a cidade de Cássia, em que Santa Rita também é padroeira, e o seu aniversário é no dia 22 de maio também. Que no dia de hoje possamos nos espelhar no exemplo de Santa Rita de Cássia para que não desistamos de orar pela nossa família, que nós não desistamos de orar por aqueles que amamos, porque vale sim a pena, mesmo que demorem anos e anos. Então foi isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!